Tertúlia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas, às 19 horas, com repetição aos domingos pelas 17, na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Sabor, se é por amor, brilha mais o que é bonito. Tertúlia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas, às 19 horas, com repetição aos domingos pelas 17, na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Sabor, se é por amor, brilha mais o que é bonito. Caros ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Tertúlia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. É um prazer estar convosco, o meu nome é Emiliana e, portanto, vamos a mais um Tertúlia Social, um programa que pretende refletir sobre um conjunto de questões associadas à área social, aos seus contextos e desafios. E, portanto, é neste contexto que tenho hoje comigo o professor Augusto Vilela. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. E o Ricardo Ribeiro, que é, portanto, psicometricista. Olá, Ricardo. Olá, boa tarde. E, portanto, é um prazer tê-los connosco. E creio que será um programa extremamente importante que irá refletir de uma forma geral sobre as questões da inclusão. Vou fazer uma breve apresentação dos convidados de hoje para que, portanto, depois possamos partir para a entrevista e para a conversa propriamente dita. Portanto, o professor Augusto Vilela é professor na Escola Secundária Vitorino Nemésio, é responsável neste momento pelo projeto Papagaios de Papel, desenvolvido e criado no âmbito da sua intervenção nesta escola e junto do curso técnico de ação educativa. E, portanto, o professor Augusto Vilela é licenciado em Filosofia, no ramo educacional, e desde cedo que está envolvido e ligado a questões do associativismo juvenil e de promoção da cidadania, de projetos realizados nesta área. Por outro lado, o meu outro convidado é o Ricardo Ribeiro, como já anunciei, é licenciado em Reabilitação Psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana. Fez estágio curricular na Casa de Saúde de Idenha e desde que, portanto, terminou a sua licenciatura, que é técnico e, portanto, trabalha, integrando inicialmente o programa Estagiarel, trabalha então na Associação de Pais e Amigos da Criança Deficiente da Praia da Vitória, onde, portanto, continua a desempenhar funções de psicometricista e também de promotor de um conjunto de iniciativas que tem feito realmente a associação ganhar outra dinâmica e outra, se calhar diria eu também, visibilidade. Portanto, que sejam bem-vindos. Depois dessa apresentação, vamos então começar. Professor Augusto, estamos aqui hoje e este convite para esta conversa partiu um bocadinho de uma iniciativa que irão realizar e que envolve, portanto, as duas instituições, quer a escola a que pertence, quer a associação onde o Ricardo trabalha, e, portanto, que se chama, portanto, Projeto Papagaios de Papel, que irá desenvolver uma atividade no próximo sábado com o objetivo de angariação de fundos que depois reverterão a favor da associação. Portanto, para começarmos, e ainda antes da atividade propriamente dita, pedia-lhe então que me fizesse uma pequena explicação de como é que surgiu este projeto Papagaios de Papel, quais os seus objetivos, a que é que se propõe. Ora bem, o projeto Papagaios de Papel nasceu este ano letivo. Eu já disse há algum tempo atrás que tive a sorte de ter este ano a possibilidade da formação profissional e em particular também formação técnica num curso do Profis, que é da ação educativa, e isso permitiu-me ter um conjunto de alunos interessados, sobretudo em projetos mais práticos.
Este ano eu estou a lecionar no tal curso de ação educativa módulos ligados às necessidades educativas especiais. Eu, no fundo, preparo as minhas alunas através de alguma reflexão teórica, mas também de alguma prática letiva, no sentido de elas, se souberem no futuro, neste caso já no próximo ano, se conseguirem emprego nessa área, lidarem melhor com crianças com necessidades educativas especiais. E como já há alguns anos atrás, neste caso particular em 2011, eu também tive a possibilidade de ter algumas experiências muito significativas com pessoas com deficiência. Foi onde conheci o Ricardo e onde também nós começamos a trabalhar uma parceria de maior proximidade com a Associação de Pais e Amigos das Crianças com Deficiência da Praia da Vitória. Eu pensei que seria possível fazer alguma coisa diferente com as minhas alunas, no sentido de que elas adquirissem alguma experiência humana com este público-alvo, que tem algumas particularidades muito interessantes, mas que também tivesse alguns fins pedagógicos. Portanto, em que elas também tivessem a oportunidade de aprender e desenvolver algum do seu perfil profissional. E foi assim que surgiu este projeto. Chama-se Papagaios de Papel, porque começou com uma oficina de construção de papagaios de papel. E o mote foi um bocadinho esse. Elas, no fundo, faziam uma coisa que nunca tinham feito. Também fazer uma coisa que elas desejavam fazer, que era construir um papagaio de papel, e depois também elas terem a particularidade de terem a ideia de que as pessoas que têm algumas particularidades e que são diferentes, porque têm algumas limitações, precisam de ser cuidadas, e elas mesmas estão expostas alguns movimentos do ar, um bocadinho mais bruscos, outras vezes menos notados, não é? E por isso elas tinham que cuidar destas pessoas da mesma forma que nós temos que cuidar do papagaio quando está em voo. É, no fundo, estar atentos. E, sobretudo, perceber que a diferença é muito importante, a diferença é a riqueza. E foi, no fundo, estas ideias que nós partilhamos, também com a ajuda de um colega meu, do professor Osvaldo, que é professor na Escola Francisco Ornelas da Câmara, que elas aprenderam. E depois veio um bocadinho este crescimento. Foram surgindo ideias, e das ideias partilhadas surgiram outras atividades. Certíssimo. Pois, mesmo aqui essa sua explicação a propósito do nome faz todo o sentido, porque realmente quando vi a iniciativa, depois realmente não percebi o enquadramento do Papagaios de Papel, e faz todo o sentido fazermos essa analogia. Em relação à atividade propriamente dita, o que é que irá acontecer no sábado? De que forma é que as pessoas podem participar? Onde é que decorrerá? Portanto, partilho aqui com os nossos ouvintes mais algumas informações. Sim. Isto será um espetáculo musical e que tem como grande objetivo a angariação de fundos a favor da Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes da Praia da Vitória, e neste caso particular na aquisição de alguns materiais, de alguns equipamentos de apoio ao Snoezelen, que é uma forma de terapia muito importante para pessoas que têm deficiência profunda, mas depois o Ricardo poderá falar um bocadinho melhor sobre essas questões mais técnicas. Será no próximo sábado, que é dia 28 de fevereiro, começará às 21h30 e será no auditório do Ramo Grande. E eu aqui também aproveito para fazer um agradecimento muito concreto aos técnicos do auditório do Ramo Grande, à própria Academia da Juventude e até mesmo à própria autarquia, que também tem viabilizado todo este projeto. As pessoas podem participar comprando um bilhete, que custará somente 5 euros, e fazendo a sua presença. O bilhete pode ser adquirido portanto, à entrada, no próprio dia do evento? Sim, portanto, nós temos vendido também, os meus alunos, eu, alguns outros professores da própria escola, têm feito, também o próprio Ricardo e outros colaboradores têm vendido bilhetes já a algumas pessoas mais próximas, mas as pessoas também podem adquirir o seu bilhete na própria Academia da Juventude, portanto, durante a semana, entre as 13 e as 18 horas, e depois na véspera do espetáculo, portanto, indo uma hora, meia hora mais cedo, também poderão adquirir esse bilhete. Certíssimo. Portanto, aqui, para além do evento em si, em que as pessoas poderão efetivamente desfrutar de um serão agradável, com várias participações, estão a ajudar, e é isto que também deve motivar aqueles que nos estão a ouvir a quererem participar. Sim, acaba no fundo por ser um convite a uma cidadania comprometida com as pessoas que têm outras necessidades, não é? Portanto, no fundo, acaba por ser um 2 em 1. As pessoas, por certo, irão ter momentos gratificantes de música, de convívio. É uma dupla motivação para participar. E depois também terão, no fundo, esta ideia de que estão a colaborar com alguém. Isto acho que também é algo muito positivo, algo muito bom. Faz-nos sentir bem. Sem dúvida. Em relação portanto, ainda mais alguns pormenores sobre o evento, participantes, portanto, creio que terão sido também colaborações. Sim, portanto, as pessoas terão se disponibilizado para colaborar, quer convosco, quer depois indiretamente com a associação, tendo em conta que os fundos reverterão para ela. Quem é que irá participar? Um dos mestres e a grande alma também do espetáculo será o Luís Gil Betancourt, que dá sempre um passo à frente
nestas questões, que é uma pessoa também muito solidária. Portanto, ele é que está, no fundo, a organizar a parte mais musical, a parte mais artística. E ele já fez o convite a algumas pessoas próximas dele que já aceitaram. Neste caso, o António Bulcão, uma pessoa bastante conhecida aqui no contexto da ilha, que também, por acaso, é professor da nossa escola, o João Santos, a Maria Betancourt, o Nivaldo Souza, a Sónia Pereira, portanto, no fundo, músicos terceirenses, muito ligados também à Praia da Vitória, que quiseram estar presentes e que também quiseram, de uma forma diferente, colaborar com este projeto. Dar o seu contributo. Sim, sim. Portanto, vou passar agora, se calhar, aqui um bocadinho a palavra ao Ricardo. Vamos, portanto, isso será uma conversa sempre aqui a três. Ricardo, há quanto tempo estás, portanto, a trabalhar na associação? Olha, antes de mais, quero-te agradecer pelo convite, em meu nome pessoal e em nome da APA-CDPV. Vou passar a se chamar APA-CDPV porque é mais fácil, é mais simples de dizer. Portanto, eu estou desde 2011 nesta instituição, portanto, há 4 anos. Comecei como estagiário ao abrigo do programa Estagiarel e neste momento estou como técnico superior de reabilitação psicomotor ou psicometricista na APA-CDPV. Certíssimo. E, portanto, Ricardo, desde que, portanto, terminaste o curso, integraste logo à associação, e qual é, portanto, para ti, tendo em conta aqui esta iniciativa propriamente dita, como é que encaras este interesse quer desta associação, quer da própria sociedade civil em participar e em colaborar com a instituição a que pertences? Encaramos isso sempre de forma muito humilde e gratificante para nós e para quem colabora connosco. Eu desde que cá estou, ou seja, desde há 4 anos, esta é a primeira iniciativa do género. Há cerca de 2 anos atrás tivemos um projeto em parceria com a creche ATL Espelho Mágico nas Lajes, se bem com modos diferentes. Na altura o que eles fizeram foi organizar uma campanha, angariar um material pedagógico para nos oferecer e, através de parcerias com empresas locais, construíram uma mesa adaptada que neste momento está a ser utilizada pelos nossos utentes cadeirantes para realizar trabalhos manuais. No entanto, algo assim do género, mesmo para angariar fundos para a aquisição de material, pelo menos desde que eu estou lá, é a primeira vez que acontece. Ocasionalmente surgem pessoas em nome individual que fazem donativos, são sempre bem-vindos, como é óbvio. No entanto, quero também destacar que temos colaborado sempre que possível e sempre que nos é solicitado com diversas entidades e instituições. Exato. Na realização de iniciativas ou de projetos conjuntos e que para nós é muito importante porque acabamos, como estamos assim um bocadinho na periferia da cidade da Praia, como as pessoas não nos conhecem tanto, estas oportunidades são sempre boas porque nos damos a conhecer, não só a entidade em si, como também a população que até há poucos anos atrás era um bocadinho posta de parte e que começa a pouco e pouco, não só em Portugal, não só na Ilha Terceira, mas um pouco pelo todo o mundo, começa a emancipar-se e a ganhar a sua voz própria. Sim, porque aqui o que está também muito em causa não é só a angariação de fundos, que é exatamente extremamente importante, mas creio que não é isto que, e o professor também já teve um bocadinho a oportunidade de nos esclarecer acerca desta posição, não é isto que vos motiva só e única e exclusivamente. Não, a ideia é também dar visibilidade a todo o mérito de pessoas, alguns profissionais, outros voluntários, que têm uma atenção especial para quem é normalmente esquecido, não é? E neste caso as pessoas com deficiências ainda não têm totalmente os seus direitos reconhecidos e não têm as devidas oportunidades, mesmo até em termos de empregabilidade, por exemplo, em termos de autonomização. E é por isso que este espetáculo... O caminho ainda é longo. Sim, é um caminho longo, mas que já vai sendo construído aos poucos e poucos. E a mim parece-me que nós, como o Ricardo também há bocado dizia, nós hoje estamos melhor do que estávamos há 20 anos atrás, onde os deficientes eram encarados como uma maldição, se calhar como um castigo, às vezes até divino, e em que as pessoas tinham vergonha. Sim. Não, hoje é diferente, não é? E, por exemplo, também se nota muito em ambiente escolar. Cada vez mais as escolas têm que ser escolas inclusivas, têm que ser escolas que se sentem responsáveis por com as pessoas que são diferentes, que têm alguns handicaps, não é? Mas, por outro lado, também sentir que essas pessoas são válidas e podem dar muito à sociedade. Aliás, sempre que eu faço atividades com os meus alunos, neste âmbito de lidar com pessoas, peço para eles fazerem a avaliação.
E tem sido muito gratificante como as minhas alunas e os outros alunos, por exemplo, é resultado dos jogos desportivos para a inclusão, como já tinha acontecido também nos jogos tradicionais para a inclusão em 2011 e em 2012, eles dão sempre o feedback de que é uma surpresa extremamente agradável o terem lidado com estas pessoas com deficiência, porque descobrem pessoas que são afetuosas, pessoas que são alegres, pessoas que valorizam os pequenos atos, pessoas que afinal nos tornam também mais importantes. E isto é fantástico, porque de facto o relacionamento humano torna-se incrível, como algumas pessoas diziam, não é? Portanto, e são referências que nos marcam para a vida. E isto é bom, isto é bom. No fundo, como alguns alunos diziam, eles acabam por perceber que recebem muito mais do que dão. E isto é mesmo ser gratificante. E não é? muitas vezes o preconceito existe por falta de conhecimento. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra dúvida, de a todos dúvidas. os níveis. Portanto, aqui quando falamos de preconceito, não só em relação às pessoas com deficiência, mas também em relação aos imigrantes, portanto, falo aqui um bocadinho da realidade que também conheço com uma maior proximidade. Muitas vezes o preconceito existe porque realmente é aquilo que o próprio termo indica. Por desconhecimento. Exatamente, é um preconceito, uma ideia que ainda não foi desconstruída. Ricardo, em relação, portanto, ao trabalho da Associação dos Pais e Amigos da Criança Deficiente da Praia da Vitória, portanto, para quem nos apanha assim a meio da conversa, para que perceba realmente de que instituição estamos a falar, em termos concretos, qual é que é a vossa ação? Ora bem, a APA-CDPV funciona em regime de CAU, portanto, neste momento temos cerca de 12 utentes. As nossas instalações... Centro de Atividades Ocupacionais. Centro de Atividades Ocupacionais. Esqueço mais vezes que são pormenores que nem sempre as pessoas chegam lá à primeira. Certíssimo. Portanto, funcionamos em regime de CAU, de Centro de Atividades Ocupacionais, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 5 da tarde. Nós estamos situados em Santa Rita, na zona das Amoreiras, tal como disse há bocadinho, um bocadinho na periferia da cidade da Praia, e por isso é que nem sempre as pessoas nos reconhecem ou sabem quem somos. E o que acontece é que damos resposta a pessoas com necessidades especiais, com deficiência do Concelho da Praia, temos utentes de ambos os sexos, e que não estão neste momento a frequentar o ensino escolar, ou seja, nós damos resposta a pessoas, a cidadãos com deficiência que estão fora da idade escolar, damos dos sexos, com idades compreendidas, no nosso caso, entre os 18 e os 50 anos de idade. A nossa intervenção passa muito pela ocupação dos tempos livres deles, ou seja, entre as 9 e as 5. Temos várias atividades, desde o próprio daquelas atividades de mesa, do dia-a-dia do funcionamento normal da associação, treino cognitivo, estimulação sensorial, lá está a sala de Snoozland. Temos várias parcerias com entidades locais, com o Clube Naval da Praia, onde fazemos vela adaptada, com o ginásio do Lar Dom Pedro V, onde vamos uma vez por semana para o ginásio deles fazer atividade física. Também costumamos ir 2 vezes por semana para a piscina do Complexo Esportivo Vitorino Nemésio. E também temos, para além dessas atividades todas, aquelas que vão surgindo ao longo do ano, ou seja, claro, convites que nos vão formalizando, seja através de intercâmbios ou de parcerias ou de projetos como este agora do Papagaios de Papel. Ou seja, no geral, o nosso principal objetivo é prestar a estas pessoas uma melhor qualidade de vida. E quando eu falo em qualidade de vida, não é só que elas se sintam bem e que elas adquiram competências, é para que elas se sintam realizadas e valorizadas, e nem sempre, cada caso é um caso. É isso que às vezes tento passar a mensagem às pessoas, é que olhamos para as pessoas com deficiência como um todo, e tal como nos ditos normais, cada pessoa tem as suas particularidades, tem a sua personalidade, tem a sua forma de estar, tem as suas limitações. E nós temos desde utentes com um elevado grau de dependência, em que os objetivos são, como é claro, são diferentes daqueles dos objetivos para os quais definimos para alguém que tem mais autonomia e tem mais capacidades. Claro. E no geral, aquilo que posso dizer é que, apesar de todas as dificuldades que é trabalhar com esta população, que, tal como o professor Augusto dizia há pouco, é extremamente gratificante, porque cada pequena conquista que eles atingem, cada pequeno passo que dão, para nós é como se fosse uma coisa do outro mundo, porque
As limitações estão lá, estão presentes, não são contornáveis muitas delas, mas todo o empenho que nós colocamos e todo o esforço que eu e a minha equipa, e aqui quero deixar uma palavra muito importante para a minha equipa, que sem elas, neste caso são três raparigas, neste momento são só duas raparigas e um rapaz, porque uma delas está grávida, sem elas nada isto seria possível. Nós funcionamos como uma pequena família. Quantos utentes tem neste momento? São 12 utentes neste momento, demos os sexos. O total da capacidade da instituição? Estamos com a capacidade máxima neste momento. É um edifício que era uma antiga escola primária, que não foi construído de raiz para estes fins e, portanto, temos algumas limitações, mas conseguimos contornar. Existem pessoas em lista de espera para integrar Sim, a existem instituição? Pessoas, exatamente, existem pessoas em lista de espera, até é bastante frequente ser contactado por um pai ou por uma mãe que não consegue encontrar uma resposta para o seu filho, para a sua filha, e é uma realidade. Portanto, falando aqui nas respostas, Ricardo, em termos de estruturas, de respostas, de serviços, o que é que existe? Não sei se nos poderás dar aqui uma visão um bocadinho mais geral do que é que existe e do que é que está a ser feito na região, na ilha, ou seja, para as famílias que têm uma pessoa com necessidades especiais, que respostas existem? É assim, vou-te falar na realidade que conheço melhor, que é a realidade da Ilha Terceira e mais em particular do Concelho da Praia da Vitória. Na Praia da Vitória nós somos a única instituição que presta este serviço. Em Angra do Heroísmo temos a ACM e também temos uma outra associação que não funciona nos mesmos moldes que nós e a ACM. Portanto, o que acontece é que há muita gente que não consegue, que tem que ir para a lista de espera porque não há resposta. Mas, por outro lado, e ainda bem que isso está a acontecer, está a ser construída uma nova instalação para a nossa associação, ali junto à estrada de circunvalação abaixo do continente da praia. Essa nova infraestrutura Portanto, em termos de localização também há exatamente, ficamos muito mais centrais. Essa nova infraestrutura vai ter, para além do CAU, como nós temos já atualmente, vai ter uma residência que está orientada para casos mais complicados, ou seja, quer que tenham uma condição física que não lhes permita estar em casa ou que a família não consiga dar resposta às suas necessidades. Sim, era esta também uma das minhas dúvidas, porque neste momento ainda não existe na Terceira nenhuma resposta residencial. Ou existe, eu creio que a ACM tem uma residência, não sei de precisar qual é o número de vagas, e também, aliás, sei que deve estar para inaugurar a nova obra a nova residência da ACM, mas neste momento existe. Portanto, ou seja, se calhar não responde às necessidades imediatas, mas existe. Portanto, temos aqui então duas instituições que operam nos dois concelhos da ilha, que realmente estão com obras, neste momento, em termos práticos, obras de melhoria que prestarão certamente um serviço muito melhor aos utentes das instituições e a quem está em lista de espera. Ricardo, quais são os grandes desafios a serem ultrapassados, portanto, nesta área? Isso é aquela pergunta para 1 milhão. É assim, eu, para não me dispersar muito, vou tentar me focar naqueles que eu considero ser os dois, ou pelo menos para mim, os dois grandes desafios. Um deles, porque já devia ter sido ultrapassado e infelizmente ainda continua bastante patente, que é a questão das acessibilidades físicas. Apesar de já existir legislação em Portugal há mais de 20 anos sobre essa matéria, ainda há pouco tempo passou uma reportagem, creio que na TVI ou na RTP1 sobre esse assunto. Apesar de existir essa legislação, o que acontece é que muitos edifícios não estão preparados para que uma pessoa que esteja de cadeira de rodas ou de muletas, porque uma pessoa com mobilidade reduzida não quer dizer que seja uma pessoa com deficiência que esteja institucionalizada, pode ser alguém que vive em casa e que queira ir a um determinado lugar e com a cadeira de rodas não consegue subir escadas. O seu acesso impedido. E isso ainda é um grande problema, e mesmo cá na Terceira há muitos lugares, e o professor Augusto também sabe disso, que teve a desenvolver esse projeto, há muitos lugares de atendimento ao público que não estão preparados para receber pessoas com mobilidade reduzida. O outro desafio, que para mim é um bocadinho mais desafiante, e é um desafio que a própria direção desta instituição o abraça, é a questão do trabalho que é feito depois das 5, assim por dizer. Ou seja, nós trabalhamos com eles das 9 às 5, mas depois é necessário haver continuidade. Essa continuidade para muitos deles pode passar pela integração no mercado de trabalho. Não quer dizer que todos sejam capazes de trabalhar, mas se calhar podem fazer um trabalho socialmente útil. E a verdade é que neste momento não existe legislação, ou se existe não está adaptada às necessidades da região. E considero que alguns utentes, no caso em particular da minha associação, não seriam muitos, mas
por exemplo, na ACM tenho certeza que existem utentes que poderiam perfeitamente estar enquadrados numa empresa a trabalhar, mesmo com sendo um trabalho mais simples, mas que faria com que eles se sentissem valorizados, ocupados. Pronto, eu acho que era uma situação em que saíam todos a ganhar. Aqui, exatamente, em relação a esta situação que estás a referir, numa visita recente que tive a oportunidade de fazer à ACM, as colegas partilhavam que já se começam a dar alguns passos neste sentido e que tem um dos utentes que já está, portanto, conseguiram integrá-lo no mercado de trabalho, julgo que até nos serviços municipalizados, e que tem feito um excelente percurso, e que realmente uma pessoa que se vê que, portanto, se calhar durante muitos anos se sentiu desvalorizada e não conseguia ter qualquer enquadramento, portanto, mesmo a nível aqui da integração profissional, e se vê colocada portanto, mesmo como o Ricardo referia, nem que seja um trabalho socialmente útil, mesmo que não seja um emprego propriamente dito, a sua própria autoestima e a forma como esta pessoa encara a sua vida e a sua participação na sociedade é completamente diferente. Não sei qual é a sua visão sobre isso, professor. É muito nessa linha, porque nós, quando falamos em deficiência, nós estamos muito habituados a colocar a questão das limitações na pessoa, no outro. Sem dúvida. Quando, se calhar, a questão das limitações também deve ser colocada em termos de contexto, em termos de nós. Porque, efetivamente, se há pessoas com deficiência que não têm os seus direitos reconhecidos, que se não têm as devidas oportunidades, mesmo em termos de emprego, não é por uma questão pessoal, por uma questão de contexto. E aqui a sociedade tem que mudar o seu ponto de vista e tem que começar a fazer obra, tem que começar a agir de forma muito concreta. E é nesse sentido também que o projeto Papagaios de Papel vai aos poucos e poucos dando alguns contributos. Porque, como eu há bocado disse, obviamente este projeto Papagaios de Papel tem bastantes finalidades pedagógicas, porque, para todos os efeitos, com as minhas alunas nós desenvolvemos projetos que depois tenham um retorno em termos de experiências quase que profissionais. Portanto, as minhas alunas também vão sair melhor preparadas como profissionais no futuro deste projeto. Mas nós depois também temos outras intervenções. Uma delas, antes de mais, é na questão da cidadania. Certo. De facto, as pessoas têm que ser... só, portanto, claro. Vou interrompê-lo aqui para só portanto, fazer esta referência. Já realizaram no âmbito aqui do projeto Papagaios de Papel os jogos desportivos para a inclusão e o estudo que o Ricardo referia há pouco sobre a acessibilidade e mobilidade, exatamente, e mobilidade para todos. Este estudo foi realizado só no Concelho da Praia, foi realizado portanto, em toda a ilha. Não. Qual é que é? Este estudo acabou por ser um estudo de caso e neste caso muito concreto só no Centro Administrativo e Económico de Santa Cruz. É, portanto, aquele mais próximo da nossa escola. E serviu, sobretudo, para nós tentarmos perceber quais são as barreiras com que as pessoas que tinham a possibilidade de se movimentar autonomamente, isto é, sem a ajuda de terceiros, em cadeira de rodas. E, de facto, o estudo deu resultados extremamente preocupantes. Cerca de 90% daquilo que um cidadão necessita de fazer não podia ser feito por esta pessoa que se movimentava em cadeira de rodas sem a ajuda de um terceiro. Porque nós temos algumas pessoas que, sabendo deste estudo e depois falando das questões, dizem, pois, mas sempre pode ter a ajuda de alguém. Pois, mas isto é transformar esta pessoa num coitadinho, num dependente. Sim, e nós não queremos isso. Nós queremos um processo de autonomização crescente, mesmo por questões relativas à autoestima e outras questões mais, não é? Mesmo até porque a família e outras pessoas mais também têm que trabalhar, têm que ter outras tarefas pessoais, não é? E, de facto, este estudo também teve a ver com este sentido de nós reconhecermos de que são os contextos que têm que ser alterados. E voltando um bocadinho atrás, portanto, para além das questões pedagógicas que eu falava, e já vou chegar aqui, nós depois também falamos das questões ligadas à cidadania, isto é, as pessoas têm que ser alertadas, as pessoas têm que ser consciencializadas, não é? É por isso que nós, e depois também podemos falar isso um bocadinho mais à frente, já temos programados uma série de ações de sensibilização junto de crianças, porque no fundo as crianças têm esta capacidade de maior resiliência e até de maior entendimento sobre a diferença do outro, não é? Mas depois nós também queremos... E serão os adultos da manhã. Sim, os adultos do futuro, quem poderá não é? Mudar E também porque eles têm experiência já em contexto escolar de pessoas com deficiência, não é? Uma outra grande linha deste projeto é nós tentarmos promover algumas mudanças duradouras. Isto é, deixar marcos que possibilitem de facto que as pessoas com deficiência possam ser melhor aceites e possam ter uma vida com mais qualidade de vida.
Pronto. Uma destas mudanças duradouras poderá ser através da melhoria da sala de Snowsland da APA-CDPV. É uma coisa que fica para eles, não é? E que vai ser um contributo muito bom para os utentes de hoje e quem sabe para os utentes do futuro. E depois também este estudo, e foi muito interessante, como nós tivemos uma excelente aceitação por parte do Sr. Vereador Osório, que faz parte da autarquia da Praia da Vitória, em que ele achou muito interessante. Sentiu-se sensibilizado e já mostrou por parte da autarquia uma boa vontade em colaborar com a introdução de algumas medidas que nós propusemos, não é? Portanto, melhorar alguns aspectos. Só faz isto é que é importante. Todo o trabalho de estudo, de diagnóstico, se depois ele tiver um retorno e uma aplicação prática. Sim. Sem sombra de dúvidas, não é? E nós acreditamos que, por exemplo, em abril, quando está previsto que este projeto termine, porque depois as alunas vão entrar já em maio num período de formação em contexto de trabalho, no estágio que elas vão ter que fazer, que nós consigamos dar aqui alguns passos que são muito significativos. Porque, de facto, há tanta coisa por fazer em termos de gestão do município que às vezes estes pequenos aspectos, uma passadeira desnivelada para que as pessoas possam atravessar com mais facilidade, um sinal que faz falta, um parque de estacionamento para pessoas com deficiência que não têm o passeio devidamente rebaixado. Portanto, são questões de pormenor, mas que marcam a diferença. 2 centímetros fazem toda a diferença. E nós tivemos essas descobertas, não é? Nós tivemos alunas que simularam estar numa cadeira de rodas e elas não conseguiram. Sim, e muitas vezes este conhecimento só se adquire realmente pela experiência, pelo facto de tentarem, de se colocarem no lugar do outro e de verem realmente... Desculpa interromper-te, mas já que falas nisso, é uma coisa que eu acho que para mim é básica e às vezes causa um bocadinho de revolta. E lá está, o que as pessoas podem fazer nem é muito, às vezes é tão simples quanto, por exemplo, eu chego ali ao continente da Praia, ao continente de Angra e tenho um lugar para pessoas com mobilidade reduzida. É mesmo normal, é frequente eu entrar no parque de estacionamento e deparar-me com carros que não têm dístico. Exato. E assim, eu ainda posso dar o benefício da dúvida em muitas das vezes, se calhar é uma pessoa que não tem dístico, mas tem mobilidade reduzida, mas nem sempre acontece isso. Infelizmente já cheguei a estar lá parado e a ver pessoas tal como eu que têm dois braços e 2 perninhas e podem sair e entrar muito bem do carro. Ou seja, há uma certa falta de capacidade das pessoas em que se colocar no lugar do outro e perceber que ao retirarem aquele lugar estão a prejudicar uma pessoa que, se não tiver aquele lugar, vai ter muitas dificuldades em se deslocar, por exemplo, ao continente, fazer as suas compras diárias. São coisas básicas que muitas vezes as pessoas não compreendem. Sem dúvida. Vamos fazer uma pequena pausa para música, porque o tempo passa rápido. Vamos começar com Ornatos Violeta e, portanto, até já. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer e ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. E eu fiquei com tanto para dar e agora não vais achar nada bem que eu pague a cor tem raiva. Pudesse eu pagar de outra forma, e pudesse eu pagar de outra forma, e pudesse eu pagar de outra forma. Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã. Eu tinha tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar das palavras seu cruel sentido. Sobre a razão estar cega, resta-me apenas uma razão. E um dia vais ser tu e um homem como tu, como eu não fui.
Estamos de volta então para a segunda parte do nosso Tertúlia Social, um programa que se propõe debater sobre um conjunto de problemas, problemáticas, potencialidades, etc., associados à área social, e neste programa de hoje tenho aqui comigo o professor Augusto Vilela, professor da Escola Secundária Vitorino Mésio, e o Dr. Ricardo Ribeiro, da Associação de Pais e Amigos da Criança Deficiente da Praia da Vitória. Portanto, estamos, em termos gerais, a falar sobre integração e, acima de tudo, sobre inclusão. Ricardo, retomando um bocadinho o ponto em que paramos na primeira parte do programa, e fazendo referência ao evento que aproveitamos aqui o programa para promover, no próximo sábado, dia 28, terá lugar no auditório do Ramo Grande, na Academia, Ricardo? No auditório. No auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, portanto, um evento de angariação de fundos que reverterá a favor da associação onde o Ricardo trabalha, e que, portanto, tem como objetivo final, portanto, esta angariação de fundos tem como objetivo final a aquisição de um painel interativo que enriquecerá a atual sala multissensorial e que, portanto, serve de cenário à promoção da terapia de Snoezelen. Ricardo, depois desta correria de palavras, em que é que consiste esta terapia e de que forma é que ela contribui para a qualidade de vida dos utentes da associação? Ora bem, fazendo um pequeno enquadramento, a terapia multissensorial, ou Snoezelen, como no termo da língua materna, é uma terapia que nasceu na década de 70 na Holanda e que consiste muito, basicamente, e para quem não percebe nada do assunto, para quem é a primeira vez que eu vou falar no termo, é uma sala de estimulação sensorial. Ou seja, é uma sala que pode ser branca ou escura, consoante o fim que lhe queiramos dar. No nosso caso é uma sala escura, ou seja, acaba por ser mais escura. Pronto, passo o pleonasmo. E nesta sala podemos encontrar mais variados tipos de estímulos, desde auditivos, visuais, olfativos, táteis, até gustativos. Ou seja, a sala pode ser preenchida um bocadinho ao gosto da instituição ou de quem está a efetuar a terapia. E de acordo também, se calhar, com a capacidade financeira para investir nos equipamentos. Sim, porque esse é outro problema. Talvez a maior parte das pessoas não tenha essa noção, mas o material para este tipo de salas, e no geral para as pessoas com deficiência, é extremamente caro. Por exemplo, uma sala de Snoezelen, vou falando assim do mais básico que pode haver, tem uma coluna de água, tem fibras ópticas, projetores, espelhos, aquelas bolas que usam das discotecas, certo, pronto, luzes, exatamente, luzes, espelhos, tapetes Via Láctea que refletem a luz negra. Isto é tipo o básico, e uma sala destas básica mesmo pode ficar na casa dos milhares de euros. Estamos a falar de muito dinheiro e que para a maior parte das instituições torna-se difícil de angariar esses fundos. Este tipo de salas, tal como disse, tem como objetivo estimular os sentidos das pessoas, é mais orientada para as ciências profundas e em suma é um lugar onde elas se sentem confortáveis e seguras e onde nós, para além da estimulação sensorial, as fazemos sentir bem. Em suma é um espaço onde elas se sentem bem. Este painel interativo, de que forma é que vem enriquecer a sala? É assim, o painel interativo nós ainda não escolhemos qual é que vai ser. Tanto pode ser um painel com fibras ópticas, como pode ser um painel que reage a estímulos sonoros, ou seja, isso ainda vai depender também muito do resultado. Exatamente, portanto, fazemos mais uma vez um incentivo a que as pessoas marquem presença no sábado, porque estamos a falar de material muito caro. Ricardo, desculpa interromper-te, quem no sábado não puder participar, mas queira de alguma forma dar o seu contributo, pode fazê-lo, claro. Sim, basta deslocar-se à nossa entrar instituição, em contacto convosco. Ou então, e aqui aproveito para fazer a publicidade, já que estamos num era em que as redes sociais dominam e predominam, podem deslocar-se ao nosso site no Facebook, que é www.facebook.com/APACDPV, e lá tem os nossos contactos de e-mail, telefone, ou mandar mesmo mensagem privada, e nós estamos abertos a donativos, a colaborações, a iniciativas, tudo. Voluntariado também, Ricardo? Voluntariado também, se bem que neste momento nós não estamos com vagas abertas, mas é sempre uma hipótese em cima da mesa. Sim. E é uma forma também de conhecerem o vosso trabalho e de ficarem mais despertos aqui para esta questão da importância
importância da inclusão portanto, de cidadãos com deficiência. Já, e fazendo aqui se calhar um resumo, uma conclusão daquilo que temos vindo a falar, o que é que falta ainda às pessoas com deficiência e aos seus familiares? E aqui preocupa-me particularmente, e depois a minha segunda questão será muito direcionada aqui para os prestadores de cuidados, porque realmente o cidadão com necessidades especiais não é uma pessoa isolada que consegue por si só de todo satisfazer as suas necessidades, ou seja, precisa do apoio de uma terceira pessoa. Como é que o que é que ainda falta, quer à pessoa com necessidades especiais, quer aos seus familiares, ao seu prestador de cuidados? Pronto, no caso em que me falas da prestação de cuidados, na questão dos cuidados informais, neste momento, tal como disse há bocado, existe a residência na ACM, pelo que sei, está lotada. Nós ainda não temos residências, funcionamos como CAU, portanto, é só entre as 9 e as 5 que conseguimos dar essa resposta aos utentes. Para além disso, neste momento, ou seja, imaginemos que uma família tem que sair urgentemente certo. da ilha sem qualquer tipo de previsão e quer deixar o seu filho ou o seu familiar com alguém. Resposta pública, assim por dizer, que eu saiba, não existe, pelo menos para já. Ou seja, a única hipótese que nesses casos resta às pessoas é arranjar um outro cuidador, ou um parente, certo. Ou um amigo, ou alguém que preste esse serviço. Felizmente cá, e portanto tendo em conta que somos um meio pequeno, ainda muitas vezes se consegue fazer com que funcione, um vizinho, um amigo, mas a verdade é que muitas vezes é uma grande dificuldade porque estas pessoas são pessoas, precisam de descanso, muitas vezes também nem estamos a falar referiste aqui uma situação de emergência, mas portanto o familiar poderá querer tirar legitimamente uma semana, 2 semanas de férias e não tem, muitas vezes vê-se aqui abraços com esta dificuldade de não ter com quem deixar portanto aqui o seu familiar. Aqui a este nível, portanto, como já referiste, podemos esperar se calhar aqui alguma boa notícia com a criação do vosso novo espaço, em que, portanto, terá só para que eu também e os nossos ouvintes fiquem com esta informação, terá então residência. Sim, o que está previsto é uma residência com capacidade de 12 camas. Ok, ótimo. Que irá responder à partida às necessidades imediatas, mas que se calhar no futuro próximo poderá também não ser suficiente. Exatamente, mas lá está, temos que fazer aquilo com... Mas funcionará, portanto, terá a valência de residência com 12 camas, paralelamente ao CAU. Exatamente, é tudo no mesmo edifício, portanto temos o CAU e temos a residência, e portanto durante o dia as pessoas da residência que tenham mobilidade e que tenhão capacidades podem deslocar-se ao CAU e frequentar o CAU, exatamente. Ok, qual é que é a lotação do CAU? Neste momento o CAU está com 12 utentes, que é a capacidade máxima. O novo CAU, no novo edifício, aquilo que está previsto é para ter uma capacidade de 30. Portanto, mais que duplicar. Exatamente, uma mudança significativa. Professor Augusto, vamos, portanto, aqui em relação ao papel do projeto Papagaios de Papel, e volto aqui a repetir o termo, qual é que é, portanto, neste momento tem agora este evento no próximo sábado, quais é que são as próximas atividades, o que é que tem previsto, de que forma, porque muitas vezes, à medida que o trabalho vai sendo feito, vão surgindo novas ideias, vão sendo detectadas novas dificuldades, e portanto, o que é que podemos esperar do vosso projeto nos próximos tempos? Para já, nós temos 2 iniciativas que estão já calendarizadas e devidamente preparadas. Uma delas irá começar já na próxima sexta-feira, dia 27, que é um conjunto de 4 ações de sensibilização sobre o tema: se as cores do arco-íris, se as cores fossem todas iguais, não existia o arco-íris. Portanto, a ideia no fundo é apontar um bocadinho para a ideia da diversidade de cores no arco-íris, mas ao mesmo tempo para a diversidade das pessoas humanas em contextos sociais, e que irá ter por base trabalharmos com crianças do pré-escolar, 5 e 6 anos, e depois também com crianças do primeiro ciclo, 3º e 4º ano, em 4 escolas. 2 escolas de Santa Cruz e 2 escolas das Lajes.
Estas ações também serão uma forma, lá está, das minhas alunas da ação educativa terem a oportunidade de desenvolverem competências técnicas na área pedagógica, mas também servirão para um dos pilares do projeto que tem a ver com a consciencialização. Portanto, isto é um aspecto que é bastante importante. E iremos envolver para aí cerca de 60 a 70 crianças com esta atividade. Depois temos já também uma outra que está já também calendarizada para o dia 11 de abril, que é um festival de papagaios de papel. Esta iniciativa irá contar com a colaboração da Great, portanto, que é uma associação da Praia da Vitória, que está muito ligada à questão da dinamização de atividades turísticas, mas que também faz um bocadinho esta ponte com o nosso projeto, porque eles o ano passado já tinham promovido este Festival de Papagaios de Papel. Este ano nós vamos agarrar essa ideia, também em colaboração com o professor Osvaldo, só que terá também alguma particularidade, é que desta vez nós iremos dar algumas oficinas de construção de papagaios de papel, junto de escolas, de escuteiros, e até mesmo uma que será um bocadinho mais para filhos de colegas, filhos de professores, que têm mostrado interesse nesse sentido. Só que também vai ter uma particularidade, é que muitas destas crianças terão necessidades educativas especiais e algumas delas terão deficiência. Portanto, também é uma forma de nós fazermos inclusão. Sim, porque estamos aqui a falar de coisas diferentes e aproveito se calhar para lhe pedir que nos esclareça, porque muitas vezes quando se fala em necessidades educativas especiais assume-se automaticamente que estamos a falar aqui da mesma coisa, de cidadão com deficiência. Portanto, qual é a diferença em termos, portanto, até pedagógicos? É assim, o que é que isso coloca? O grupo de alunos, diríamos nós, com necessidades educativas especiais é muito diversificado e poderá ter a ver com alunos que tenham, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, alunos que tenham, por exemplo, algumas disfunções, como por exemplo a dislexia, a agnosia e por aí diante, e depois também pode chegar efetivamente a crianças, a alunos que tenham deficiência. Pode ser deficiência física, pode ser deficiência mais do âmbito intelectual, ou até poderá ser deficiência mista, não é? Portanto, é um grupo muito diversificado e nós tentamos, no sentido eu, enquanto professor e as minhas alunas, lidar com o maior número de diversidade de necessidades educativas especiais para que as alunas tenham uma aprendizagem melhor, sejam melhor preparadas, não é? E qual é que é, portanto, enquanto professor e quem acompanha estas alunas desde o primeiro dia que elas têm contacto com esta realidade da inclusão versus exclusão, qual é que é a sua percepção sobre o percurso e a aprendizagem que elas fazem? Ou seja, quando terminam toda esta experiência e todos estes projetos associados aqui à inclusão, qual é que é, ou como é que elas encaram as pessoas com necessidades especiais? Tem sido uma experiência muito gratificante para mim, enquanto educador e sobretudo enquanto pessoa. Para elas, também creio que está a ser algo de muito positivo. Porque eu, de facto... aqui, peço desculpa, estamos aqui sempre a falar nelas e eu peguei no termo nelas. Sim, foi aquele porque que efetivamente é uma turma constituída por 14 alunas. Ok. Mais 2 alunos, que por acaso um deles é rapaz. Só que esses 2 alunos só vêm a algumas das nossas aulas porque são alunos com necessidades educativas especiais. Ok. Portanto, e tem sido muito interessante porque estas alunas, antes de começarem este projeto mais formal, já tiveram, pelo menos o ano passado, a experiência de cuidarem de colegas com dificuldades de aprendizagem. Portanto, este projeto veio acabar por reforçar e por dar sentido a um conjunto de experiências mais pessoais que elas tiveram já o ano passado. E que este ano também está a funcionar. Porque para mim também é muito interessante, enquanto professor e também enquanto pessoa, porque eu não consigo desligar as duas coisas, ver que as minhas alunas, para além de cuidarem de crianças com necessidades educativas especiais e até mesmo de adultos com deficiência fora da escola, também cuidam dos seus colegas dentro da turma. Isto é muito importante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, aqui, quase resumindo esta sua visão, qual é que pensa que deve ser o papel das escolas no âmbito da promoção da cidadania, do voluntariado, deste tipo de iniciativas associadas à área social, que no fundo faz parte da vida de todos nós e em qualquer área profissional é necessário haver uma certa sensibilidade que se trabalha. E que pode ser trabalhada nas escolas. Sem sombra de dúvidas. Eu vejo aqui a escola com 2 papéis muito importantes. O primeiro é, de facto, ser uma escola inclusiva. Uma escola que aceita a diferença de alunos e uma escola que, acima de tudo e em primeiro lugar, cuida da pessoa que é o aluno.
Portanto, isto é um aspecto muito importante. Portanto, é necessário que esta escola cuide das pessoas que têm dificuldades económicas, das pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, das pessoas que têm deficiência. Isto é um aspecto muito significativo. Para isso, eu considero que as escolas deviam ter mais recursos, sobretudo recursos humanos, na área da psicologia, na área da assistência social e afins. Por outro lado, a mim também parece que a escola tem cada vez um papel mais importante do ponto de vista de criar cidadãos comprometidos com uma sociedade melhor. Professor, desculpe que lhe interrompa. Eu vou partilhar aqui uma frase que, portanto, a semana passada tive a oportunidade de estar em Cabo Verde e numa das escolas encontrei uma frase que me fez ir lá e fotografar, porque acho que realmente faz todo o sentido e enquadra-se aqui um bocadinho naquilo que estamos a falar. E, portanto, que diz o seguinte: todos queremos fazer de vós bons amigos, bons cidadãos e bons profissionais. Portanto, aqui a questão profissional vem em último lugar. Parece-lhe que é por ser menos importante ou porque realmente há que dar privilégio e primazia à questão pessoal, da amizade, da valorização do outro, da valorização também dos próprios direitos humanos? Sim, eu creio que sobretudo que nós precisamos sobretudo ter pessoas. E estas pessoas depois transformam-se naquilo que for necessário, seja ser médico, seja ser carpinteiro, seja ser professor. E depois, seja ser político, seja ser um agente do associativismo juvenil, seja ser escoteiro. E, de facto, é este fundo, é esta matéria-prima de base que é ser pessoa, que para mim deve ser o mais trabalhado. E, por exemplo, nós hoje, quando falamos no perfil de um bom profissional, não podemos pôr de lado as competências pessoais, sociais e até as emocionais. Portanto, são aspectos bastante importantes. E aqui que a escola que tem que ter uma intervenção muito importante. E, sobretudo, quando nós consideramos que as famílias, por razões várias, estão cada vez mais estruturadas, ou as famílias padecem de algumas limitações, como por exemplo as limitações económicas ou até as limitações de tempo. Depois, quando nós encaramos, por exemplo, que por necessidades de empregabilidade há pais que estão separados, porque alguns deles tiveram que emigrar para trabalhar no estrangeiro. Quando nós percebemos que os avós já não têm aquele papel central, o papel afetivo, o papel até mesmo de educadores, que tinham algumas décadas atrás, nós percebemos que há aqui um vazio muito grande e há uma tendência para responsabilizar a escola em termos de ocupação deste vazio. E por outro lado também há uma delegação às vezes de competências para a própria escola. E nós professores, e às vezes também outros técnicos que estão muito na área social, têm que fazer tudo um bocadinho. Eu muitas vezes enquanto professor, e também tenho muitos colegas, às vezes temos que ser um bocadinho psicólogos, um bocadinho sociólogos, um bocadinho assistentes sociais, um bocadinho também amigos, e às vezes tem um bocadinho pais. Naquilo que é possível, não é? Porque de facto as carências são tantas, as carências são tantas dos nossos alunos que nós temos que tentar fazer o possível, sabendo que nós somos pessoas limitadas em tempo, em disponibilidade, até mesmo em termos de conhecimentos técnicos, não é? Por isso é que eu tenho reclamado, no bom sentido construtivo, de que a escola tem que ter cada vez mais recursos humanos. Nós temos que cuidar cada vez mais dos alunos. Mesmo porque há alguns indicadores de que, por exemplo, o autismo está a aumentar. E inclusive também estão a aumentar algumas complicações relativas à gravidez, inclusive partos precoces. E isto por vezes traz algumas problemáticas para o próprio recém-nascido. Portanto, nós escolas temos que estar preparados para isto, porque o futuro é esse. O futuro é trabalhar com a diferença e às vezes trabalhar com algumas limitações. E nós temos que estar preparados para isso, não é? E não é esperar que as escolas fiquem cheias destas problemáticas para começar a cuidar delas. Nós temos que fazer sobretudo prevenção. E creio que é isso que não tem acontecido muito, infelizmente. Sobretudo por falta de recursos. Subscrevo totalmente. Não podia estar mais de acordo. Ricardo, aproveito se calhar também para perguntar aqui a tua opinião sobre esta questão da inclusão, da promoção da inclusão nas escolas. O que é que te parece, portanto, e mesmo em suma, porque estamos a terminar, temos cerca de 4 minutos, uma observação final. Vou ser muito breve, até porque eu não... E peço desculpa, Ricardo, para além até mesmo do próprio papel da escola, do papel da sociedade civil em termos gerais. Ok, vou ser muito breve, tal como ia dizer, até porque eu não trabalho no contexto escolar e, portanto, não estou muito por dentro do que se passa dentro das escolas. Mas, de certa forma, concordo com aquilo que o professor Augusto estava a dizer, que é, nos dias que correm, as escolas acabam por absorver muitas responsabilidades para as quais não estão preparadas, ou seja, os pais passam cada vez menos tempo em casa, os avós estão cada vez mais distantes, é cada vez mais natural haver pais que saem do seu local de residência para trabalhar e os avós não estão tão presentes, ou seja, há um conjunto de situações aqui, a sociedade está numa fase de mudança muito intensa e a escola não está preparada para lidar com isso tudo.
Algum professor dizia, se calhar por falta de recursos humanos, mas não vou alongar muito nessa matéria porque é um campo que eu não conheço, claro, e não quero estar a meter muito. No que se refere à sociedade civil, eu acho que já se deu passos muito importantes. Basta recuarmos, eu tenho 25 anos, mas tenho a memória dos meus pais e dos meus avós, e é perfeitamente natural, é aliás banal para eles falar em situações de pessoas com deficiência que há 30, 40, 50 anos atrás eram escondidas em casa, que ninguém sabia que elas existiam, que eram tratadas, muitas delas, sim. Eu não quero utilizar esta expressão, mas era aquilo que acontecia mesmo, eram tratadas como animais. E isso hoje em dia, felizmente, desapareceu ou já diminuiu bastante. Ou seja, já se fez um longo caminho. As pessoas com deficiência começaram-se a emancipar, começaram-se a associar não só as associações para elas, mas elas próprias associaram-se, e neste momento existem vários movimentos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um que está ligado às pessoas que sofrem de paraplegia, tetraplegia, que está, não sei se ouviste falar, mas estão de vez em quando surgindo com algumas campanhas assim um bocadinho exatamente, mas é preciso chocar as pessoas. Sim. Eu acho que muitas pessoas necessitam realmente de perceber como é que é ter uma limitação e de como é que é ter alguém que seja nosso filho, ou nosso irmão, ou nosso pai com limitação, para começar a dar mais algum valor a isso. Sim. Eu não quero dizer que não era necessário. Não é necessário, exatamente. Mas, como disse há bocado, há coisas básicas como respeitar os lugares para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, ao nível governamental, ao nível do setor público, promover uma maior integração das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais no mercado de trabalho. E todos nós aqui podemos dar o nosso contributo. Portanto, temos um telemóvel com uma câmara, podemos fotografar um passeio que não cumpre realmente com uma regra básica de como ter a altura suficiente para que uma cadeira de rodas possa circular, e acho que aqui o papel de todos os cidadãos é extremamente importante. Sim, são coisas básicas, como tu acabaste de dizer, de denunciar, de fazer chegar às autoridades aquilo que não está a ser cumprido, exatamente. Isso às vezes é o mais simples que se pode fazer, e é aquilo que se consegue obter maiores resultados. Obrigadíssimo, Ricardo. Antes de acabar, eu queria mais uma vez agradecer-te pelo convite. Foi uma honra estar aqui, e queria aproveitar para agradecer publicamente ao professor Augusto e ao projeto Papagaios de Papel por aquilo que estão a fazer por nós. É mesmo muito bom saber que há pessoas que se preocupam não só com pessoas com deficiência, mas no nosso caso particular com a APA-CDPV, e na medida dos possíveis e naquilo que nós conseguirmos fazer, estamos de portas abertas para colaborar em mais projetos, não só para receber, mas para dar. Nós também estamos disponíveis para isso. Também. Obrigadíssimo, Ricardo. Professor Augusto, umas últimas palavras, temos 2 minutinhos. Portanto, uma última questão, e depois peço-lhe também que conclua. Considera que os jovens hoje estão suficientemente despertos para a importância de participarem, de darem um bocadinho de si, para que tenhamos efetivamente uma sociedade melhor? Creio que sim. Há muitos jovens que são ativos em termos de solidariedade, em termos de voluntariado, não é? É óbvio, se calhar não é aquilo que é o desejável, mas que estamos no bom caminho. E isso é muito importante. Há bons indicadores de futuro de que as coisas vão melhorando. Também porque os jovens acreditam, e os jovens querem um mundo de melhor, um mundo diferente. Belíssimo. Umas últimas palavras, um último apelo, se calhar, aqui à participação dos ouvintes no evento de sábado. Claro. Portanto, peço-lhe que nos informe. Local? Portanto, será no auditório do Ramo Grande. A que horas? Será às 21h30. Às 21h30. O custo de participação são de 5 euros. 5 euros, portanto, um valor simbólico. E será no simbólico. próximo sábado, dia 28. Exatamente. Um valor simbólico. Participem. Portanto, da nossa parte, agradecemos imenso a vossa presença. Esperamos também, de alguma forma, ajudar aqui um pouco na divulgação. Caros ouvintes, obrigada por estarem deste lado. Deixamos-vos então com música, Amor Eletro, A Máquina, e voltamos para a semana. Saber o que fazer
Dia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas, às 19 horas, com repetição aos domingos pelas 17, na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Sabor, se é por amor, brilha mais o que é bonito.